Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas. 12 horas é a hora certa em Rondônia. Hoje é dia 13, terça-feira, 13 de setembro. Em 1943, no dia de hoje, uma grande festa em Rondônia, que na época chamava-se, ou passou a chamar-se, Território Federal do Guaporé. Foi no 13 de setembro e foi publicado no Diário Oficial a criação do Território Federal do Guaporé e outros territórios. Mas o que importa para nós é o Território Federal do Guaporé, que mais tarde mudaria de nome para Território Federal de Rondônia, em homenagem ao grande desbravador, o Marechal Rondon. E, finalmente, no dia 22 de dezembro de 1981, teve aprovada a Lei Complementar número 41, que criou o Estado de Rondônia. E nos sentimos felizes por vivermos aqui. E num dia como hoje, mais do que festejar por sermos hoje o Estado que somos ou o território que fomos, é hora de agradecer. Todos os dias, quando você acordar, agradeça a Deus pela oportunidade de acordar mais um dia. O bom humor é contagiante, espalhe-o. Fale de coisas boas, de sonhos, de amor. Não se lamente. Comece a sorrir mais cedo. Não vive emoções mornas e vazias. Cultive o seu interior. Extraia o máximo das pequenas coisas. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam que você gosta e precisa delas. Torne suas obrigações atraentes. Tenha garra, determinação. Não trabalhe só pela obrigação, mas pela satisfação da missão cumprida. Transforme os seus movimentos em oportunidades. Não inveje, admire. Sinta entusiasmo com o sucesso alheio como se fosse o seu. Ocupe o seu tempo crescendo, desenvolvendo habilidades. Só assim não terá tempo de criticar os outros. Tenha fé, acredite. Você pode tudo o que quiser. Finalmente, ria das coisas à sua volta, dos seus problemas, dos seus erros. Ria da vida. E ame, antes de tudo, a você mesmo. A gente é capaz de ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo. Com essas palavras entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Ontem mudou a presidência de um dos três poderes da República, a presidência do Poder Judiciário. Assumiu a ministra mineira Carmen Lúcia, que está no Supremo desde 2006, escolhida que foi pelo presidente Lula, depois de ter sido aprovada e depois foi aprovada pelo Senado. Ela era vice-presidente.
quem passou a presidência para ela foi Ricardo Lewandowski. Foi uma solenidade imensa. 3 vezes mais gente que quando assumiu Joaquim Barbosa. Uma grande expectativa em torno do nome dela. O vice será Dias Toffoli. Ela vai presidir também o Conselho Nacional de Justiça. Foi saudada pelo decano dos ministros do Supremo, o mais antigo, o ministro Celso de Mello, que disse o seguinte, diante dos ex-presidentes Lula e José Sarney, do presidente do Senado, Renan Calheiros, do governador de Minas, Fernando Pimentel, e de alguns ex-ministros, senadores como Edson Lobão e outros investigados na Lava Jato. Celso de Mello disse o seguinte: devem ser punidos os indignos do poder. Eu estou fazendo um resuminho, as anotações que eu fiz lá. O povo tem o direito a governantes honestos. Transparência, decência e impessoalidade no governo. Não um governo de facção. Não aos corruptos. Se formou no âmago do poder um imoral sodalício, ousado e ilícito entre autoridades e empresários. Uma organização criminosa que corrompeu a democracia e a ética. Um governo dirigido por delinquentes. Uma intolerável ação predatória dos predadores da República. Não se pode admitir essa convivência com marginais da República. São delinquentes institucionais. Conquistaram o poder no interesse próprio e em favor de seus grupos. Que nome terá essa depravação? Todos têm que ser tratados como delinquentes. Depois, citando Ulisses Guimarães, diz que o cidadão tem que fiscalizar do presidente ao prefeito, do senador ao vereador, e pôr na cadeia quem rouba. Corrupção é perversão. É uma obrigação de todos fiscalizar a corrupção. Não se pode admitir um poder que corrompe ou se deixa corromper. Lá fora, a Polícia Civil do Distrito Federal fazia um barulho desrespeitoso. Celso de Mello, essa foi a fala de Celso de Mello, resumida, disse que o Supremo, no entanto, vai garantir aos julgados o direito de defesa sem presunção de culpa. Falou depois o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Disse que há uma falência na representação política. No submundo da política fez-se uma associação entre esse submundo e o capitalismo tropicalizado. Um sistema adoecido, patológico, que quer fingir mudança para se manter. O povo brasileiro ou elege algo de novo que repila a corrupção como forma de fazer política, ou vai continuar tudo. O roteiro do Mãos Limpas na Itália mostrou os caminhos. Agora precisamos saber que caminho queremos, né? E ele acusou aqueles que querem desestruturar os que buscam a verdade, que é preciso punir os corruptos, e o sistema não é apto para isso. O Brasil, disse ele, dirigindo-se à ministra Carmen Lúcia, precisa da força do seu caráter. O Ministério Público estará integralmente a seu lado. Depois falou o presidente do Conselho Nacional da OAB reclamando do Ministério Público, dizendo que estão usando maneiras ilícitas para combater o ilícito, obtenção de provas por meios ilegais, né? Ele disse também que os advogados têm que participar de tudo, né? Como a OAB, ele lembrou, participou da volta do habeas corpus, do fim do AI-5, do diretas já, da Constituinte. Engraçado que omitiu que a OAB foi autora do impeachment de Collor. Será que ela não queria estabelecer uma ligação com o último impeachment e aparecer que estava ausente? Enfim,
ele pediu a revisão do foro privilegiado. E falou, por fim, a nova presidente do Judiciário brasileiro. Ela disse que ia se dirigir, antes de se dirigir ao presidente da República, ao patrão verdadeiro, ao cidadão brasileiro, que está insatisfeito. Sua excelência, o povo, porque alguma coisa está fora de ordem. É preciso não aceitar o injusto e ter coragem para mudar o que precisa ser mudado e manter o que precisa ser respeitado. Falou nos atrasos da justiça, que o Estado só existe para garantir o justo. Por isso a justiça tem que ser para o cidadão. É um serviço público essencial. O cidadão exige mudança no judiciário. Quer caminhar com sossego pelas ruas do país. Disse que a ética não está em questão porque é dever de todos. E temos que ter um Brasil para todos e não só para alguns. Foi um dia histórico, né? Se todas essas manifestações e intenções forem traduzidas pela prática dos próximos anos. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente. Eu amo Rondônia e tô aqui para falar com você que também ama esse estado. Os shoppings e supermercados têm prazo até o final do ano para oferecer carrinhos motorizados para grávidas, idosos e pessoas com dificuldades de andar. Os donos de linhas de onde for feito trote para PM, bombeiros e SAMU agora terão que pagar multa de R$1.000. Em caso de reincidência, a multa é de R$2.000 por trote. Os deputados estaduais aprovaram o Bolsa Atleta. Quem pratica esporte de alto rendimento e também o técnico receberá ajuda mensal em dinheiro durante 1 ano. Assembleia Legislativa. Deputados estaduais. Unidos com o povo. Somos destemidos, pioneiros. Somos juntos, somos brasileiros. Bata a palma e curta Rondônia. Vamos juntos. Falando a verdade. 12 horas e 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. Ontem à noite aconteceu o que já era esperado em todos os cantos e recantos deste país. A cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Esse é um tema que nós vamos ver no próximo bloco. Nesse primeiro bloco eu quero falar da medida provisória que reduz de 32 para 26 o número de ministérios. Primeira medida provisória assinada por Michel Temer também corta gastos e funções comissionadas. O governo do presidente Michel Temer conseguiu uma importante vitória na noite de quinta-feira passada, no Senado Federal, com a aprovação da medida provisória que institui a reforma administrativa com redução de 32 para 26 no número de ministérios e corte de cargos e funções comissionadas. A medida provisória 726 foi assinada por Michel Temer em 12 de maio, horas após ele assumir o comando do país, com afastamento à época temporário da senhora Dilma Rousseff, e perderia a validade à meia-noite da sexta-feira. Mesmo sob críticas e manobras regimentais da oposição, o Palácio do Planalto conseguiu mobilizar sua base aliada para garantir a presença de senadores a fim de votar a medida provisória numa quinta-feira após o feriado de 7 de setembro e em meio ao período de eleições municipais. Agora teremos menos ministérios do que tínhamos. E eu espero que venhamos ter menos do que temos, porque muita coisa ali é cabide para pendurar amigo do peito. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida.
Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Chirotti, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. E agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas 20 minutos. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. Tudo bem aí pelo interior? Que bom que nós estamos interligados. E os preços dos alimentos subiram menos em agosto. E o IPCA, Índice Oficial da Inflação, caiu para 0,44%.
ante o 0,52% em julho. O resultado, no entanto, foi o pior para o mês desde 2007. Em 12 meses, o IPCA ficou em 8,97%. Esse é o acumulado do ano. E é com isso que nós temos que nos acostumarmos, pelo menos nos primeiros dias. Entretanto, não podemos ou não devemos nos conformar. Temos que continuar envidando todos os nossos esforços para fazer esses índices baixar. Então, aquelas coisas que não forem realmente essenciais, não gaste dinheiro com isso não. Deixe isso para lá. Vamos comprar só o essencial. Vamos comprar só aquilo que você não pode viver, verdadeiramente não pode viver sem aquele bem, aquele produto, aquele material, aquela mercadoria. Ok? Com isso a gente força a queda de muita coisa, a queda do preço de muita coisa que tem por aí. Um dia depois da fala do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o governo teve que agir para conter a reação negativa à proposta de reforma trabalhista. A pasta divulgou vídeo e nota para desmentir que queira aumentar a jornada de trabalho de 8 horas para 12 horas ao dia. A declaração do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre a jornada de até 12 horas foi criticada pelas centrais sindicais. E o presidente Michel Temer repreendeu o ministro. Chamou e disse: ô companheiro, para com isso. Está falando demais, está falando besteira, não é isso que você está falando, etc. E aí segurou o bode pelas orelhas. Falando a verdade. O pressão das ruas fez o presidente Michel Temer se afastar das articulações que tentavam salvar o deputado Eduardo Cunha. Esse é um assunto que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar de algo muito importante, mas muito importante mesmo. Eu quero falar da Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, que realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. Agora 12 horas e 23 minutos, é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Em caso de cheque sem fundos assinados por apenas um dos correntistas da conta conjunta, apenas o nome do signatário do cheque pode ser incluído no cadastro de cheques sem fundos e na Serasa. O advogado Átila Nunes, do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, lembra: se o nome do outro correntista da conta conjunta também for negativado, é passível de indenização. Quando alguém emite um cheque sem fundo, somente esta pessoa é devedora do credor e não o cotitular. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos. É a hora certa em Rondônia. Antes de falar sobre esse abandono, eu comecei a falar antes, né? Esse abandono do Planalto ao ex-deputado Cunha, eu quero lembrar para vocês
o nosso telefone, o número do nosso WhatsApp, que é 999040095. Vou repetir, 999040095. Por este número você chega ao nosso WhatsApp, chega à nossa rádio e chega ao nosso programa. E participa conosco dessa vida que nós levamos por aqui, fazendo culto à verdade. Falando a verdade. Bom, a pressão das ruas contra o deputado afastado Eduardo Cunha e também sobre Michel Temer levou o Palácio do Planalto a descartar qualquer possibilidade de ajudar o parlamentar a manter o mandato na sessão que decidiu o futuro político dele. Segundo o interlocutor do presidente, as manifestações desfavoráveis a Cunha cresceram muito nos últimos dias, como se fossem uma força de fora para dentro. E não há como se contrapor a esse movimento. Além disso, para o governo, a digital da presidência, numa articulação favorável a Cunha, poderá fortalecer os protestos anti-Temer. A estratégia do governo é dizer que não trabalha nem para salvar Cunha, nem para crucificá-lo, justificando que esse não é o seu papel, nem há motivo para uma coisa ou outra. Isso a despeito de Cunha ter amigos próximos no governo e até mesmo no Planalto. Olha, eu acho que a presidência da República agiu corretamente. O problema é do Legislativo, o Legislativo é que tem que resolver, foi resolvido. Agora, impressionante o seguinte, ele tinha 270 votos, sempre eu acompanhava, 270, 274 votos ali, caminhando com ele, e de repente esse número foi reduzido gritantemente. Tanto assim que ele foi ontem cassado por 400 votos favoráveis à cassação, com 10 votos contra a cassação. Dos 200 e tantos deputados que acompanhavam Eduardo Cunha, sobraram apenas 10. Que, aliás, são 10 deputados de muita coragem, porque sabia que a vaca já tinha ido para o brejo. Mas nem assim abandonaram aqueles que durante algum tempo foi o grande guru. Falando a verdade. 12 horas 27 minutos. 12 horas 27 minutos é a hora certa em Rondônia. A coluna Notas e Informações do jornal Estado de São Paulo vem dizendo que Temer precisa expor a natureza perniciosa dos adversários, mostrar quem é responsável pela crise. Ele está sendo muito decente, né? Ele não quis derrubar o pau da barraca, embora os barraqueiros estejam aí provocando, né? Os barraqueiros estejam aí provocando. E ele está numa linha muito educada, deixando por menos, etc. Mas não brinque com gente desse tipo, né? Esse é o pior resultado que você pode ter com gente desse caráter, né? É aquele silencioso, pacífico, amistoso. No dia que eles arregaçam companheiro, não é brincadeira. Falando a verdade. Após crítica de Temer, PMDB recua do reajuste. Senadores entenderam que não é o momento para gastos. Waldir Raupp, um dos defensores do reajuste, diz que a mudança de posição já está sendo analisada. Gilmar Mendes critica efeito cascata. Após a declaração do presidente Michel Temer em entrevista ao jornal O Globo de que é contra o reajuste para ministro do Supremo Tribunal, aumentaram as chances de essa proposta ser rejeitada no Senado. No PMDB, senadores que defendiam o aumento dos magistrados, como Waldir Raupp, começaram a recuar. E o líder do governo na casa, Luizio Nunes, disse que já não existe disposição de aprová-lo. A nova presidente do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia, é contra o reajuste neste momento.
O ministro Gilmar Mendes, também do STF, defendeu o fim do efeito cascata para todo o judiciário. Bom, o Gilmar, a ministra Carmen Lúcia, ela sabe, ela está vendo que o Brasil não está bem, como é que vai dar aumento para aqueles que ganham mais, exatamente para os que ganham mais, né? Então ela se posiciona dessa forma. O Gilmar Mendes quer acabar com o efeito cascata do aumento dos magistrados do Supremo Tribunal. É porque tem muita remuneração de deputado, de senador, deputados estaduais, vereadores, prefeitos do governo, tem um link com o salário dos ministros do Supremo Tribunal. E ele quer acabar com essa correlação. Mas eu sei que ele está fazendo isso, não é porque ele seja bonzinho, não. É para que os próximos aumentos do Poder Judiciário não seja indeferido, porque redundaria no efeito cascata. Então, assim, aumenta os magistrados e isso não vai ter nenhum reflexo nas demais posições. Na verdade, é essa a esperteza dele. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos, é hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na FARO. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na FARO. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso programa de hoje, Falando a Verdade. Hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2016. Gente,
é o seguinte: há 73 anos, né? 73 anos era criado o território do Guaporé, que mais tarde seria território de Rondônia, chegaria finalmente ao estado de Rondônia, onde nós vivemos hoje. Nós temos que agradecer aquela gente, né, que encarou momentos tão difíceis, tanta malária, tanta doença endêmica. Que legal que nós estamos vivos graças a eles, que aplainaram o caminho para que nós pudéssemos chegar até aqui. Falando a verdade. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entregue em todo o estado de Rondônia. Informações 32228193 ou 984240145. Falando a verdade. Você tem um papel e um lápis aí, tem? Anota, por favor. www.falandoaverdade.com. Tudo emendado. www.falandoaverdade.com. Este é o site do nosso programa Falando a Verdade. Lá você encontra essas notícias que nós divulgamos aqui e depois das 15, 16 horas você consegue ouvir o programa Falando a Verdade reproduzido, gravado lá no site, para que você possa, alguma coisa que você perdeu, não pôde ouvir, não, naquela hora eu estava almoçando, estava longe do rádio e tal. Você só vai ficar sem ouvir se quiser ficar. Mas eu sei que você não quer. Falando a verdade. E tem também o nosso WhatsApp, 999040095. Esse é o WhatsApp que liga você com a Rádio FM 95 e liga você com o programa Falando a Verdade. Falando a verdade. Agora 12 horas e 38 minutos, 12 horas e 38 minutos, é a hora certa em Rondônia. Vamos ao Alto Papo com Boris Feldman. No setor industrial, uma pequena fábrica só consegue sobreviver dedicada a um nicho, a um pequeno segmento do mercado. Caso contrário, é briga de foice pela sobrevivência, ou se torna grande, gigantesca e dilui seus investimentos num grande volume de unidades produzidas, ou sai do mercado. Exemplo típico são as fábricas de automóveis. Cada vez elas são em menor número, mas aumentando o volume de produção de cada uma. E a mesma coisa com as fábricas de componentes. Tem que ser cada vez maiores para reduzir o custo de seu produto. Recentemente a Takata, fábrica japonesa de airbags, se viu envolvida num recall. Sabe de quantas unidades? Mais de 80 milhões no mundo. Aqui no Brasil, carros da Honda e da Toyota já foram chamados. Atualmente, a BMW faz no Brasil um recall para trocar os airbags da Takata. Outro exemplo desses problemas que atingem diversas marcas, que está também acontecendo agora no Brasil, é da PSA. Recall para o servo-freio dos modelos Peugeot 308 e 408. Por coincidência, no dia seguinte, recall da Citroën para o seu C4, também do servo-freio, porque ambos são produzidos pela mesma fábrica da PSA, na Argentina, e um erro na sua montagem pode deixar o motorista sem freio. Dê um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. A Faro informa que estão abertas inscrições para os cursos de pós-graduação. Um bom currículo faz a diferença no mercado de trabalho. Invista na sua qualificação. Aulas aos finais de semana, cursos com duração a partir de 7 meses, professores qualificados e um novo endereço bem mais perto de você, no centro de Porto Velho. Mais informações, acesse o faro.edu.br ou ligue 3229-0198. Faça pós na Faro. Falando a verdade.
Agora 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. Rio de Janeiro, Pará e Rondônia querem entrar na primeira etapa das concessões de saneamento que o governo discute hoje. Aliás, discute amanhã. Vai discutir amanhã. Espírito Santo e Bahia podem aderir na segunda fase. Então já tem lá Rondônia, Rio de Janeiro e Pará. Isso significa que o governo do estado e as prefeituras municipais, algumas, estariam abrindo mão do sistema de saneamento básico, água e esgoto, para um processo licitatório que levaria à privatização. Vamos ver. Eu só tenho medo porque esse é um bem essencial. A água tratada é um bem essencial. Deixar na mão de monopólio privado sempre é muito perigoso. Sempre é muito perigoso. Mas vamos tentar, né? Vamos ver se já amadurecemos o suficiente para não sacanearmos com o nosso semelhante. Falando a verdade. Para o ministro José Serra, ministro das Relações Exteriores, problemas fiscais começaram com a Constituição de 1988. Ele defende reformas. Será objeto de uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo este assunto da revisão constitucional, mostrando que o texto constitucional está na raiz dos problemas. Foi tão festejado, Constituição cidadã. Será que não houve exageros? E por conta desses exageros nós amargamos muitas coisas agora? Temos que examinar, temos que estudar. Falando a verdade. Réu em 2 processos da Lava Jato, acusado de receber propina de corrupção na Petrobras, o ex-presidente da Câmara, deputado afastado Eduardo Cunha, teve o mandato cassado e deixou o plenário sob gritos dos colegas de "Fora Cunha". Dos 470 deputados presentes, foram 450 votos pela cassação. Apenas 10 contra e 9 abstenções. O presidente Rodrigo Maia não votou. O ex-todo-poderoso dirigente da Câmara perdeu o mandato e os direitos políticos por quebra de decoro por ter mentido sobre contas na Suíça. Depois de 11 longos meses de manobras contra a cassação, em seu último discurso continuou negando dinheiro no exterior e afirmou sofrer retaliação pelo processo de impeachment da presidente Dilma. Por mais que o PT chore, esse criminoso governo foi embora e graças à atividade que foi feita por mim, disse, acusando depois também a gestão Temer de ficar contra ele. Com a perda do mandato, os processos a que responde no Supremo Tribunal irão para o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, em Curitiba. Olha, realmente a situação não é brincadeira. Os amigos sumiram. Na hora que vai saindo, a maioria, "Fora Cunha, fora Cunha". E o homem era tão festejado há um ano atrás, né? Tão seguido, tão admirado, tão aplaudido. Mas a política é assim mesmo. Você dorme a autoridade e acorda um Zé Ninguém. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento
Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 96. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos, é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição dessa terça-feira, dia 13 de setembro de 2016. E agora eu quero falar sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles. Eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca. Essa eu garanto. Falando a verdade. Agora 12 horas e 49 minutos, 12 horas e 49 minutos, é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 49 minutos, é a hora certa em Rondônia. A
setores do Supremo Tribunal Federal que fazem crer que esse fatiamento que fizeram aí da cassação da Dilma, da ex-presidente Dilma, não vai gerar o efeito desejado se ela quiser ser candidata, porque na hora da candidatura será invocado o artigo 52 da Constituição, que foi ignorado pelo Senado no julgamento da presidente Dilma, determinando a inelegibilidade de presidente que sofre impeachment. E o artigo 52 diz que é inelegível aquele que sofre impeachment. Então não adiantou o fatiamento. Ela pode ser professora de universidade, pode, enfim, mas candidata, vida eleitoral, partidária, ou partidária eleitoral, essa aí, alguns, ou a maioria dos ministros do Supremo, entre eles alguns que militam também no Tribunal Superior Eleitoral, veem dessa maneira que eu falei para vocês agora. Quem informa isso é o jornalista lá de Brasília, da coluna do Poder. Gente, nós temos mais coisa aqui. A demissão do advogado-geral da União estava decidida desde junho. Aconteceu agora, em setembro, mas ela estava prevista desde julho. O presidente Michel Temer resolveu demitir Fábio Medina em 4 de junho, após bizarrices como a carteirada para usar o jato da FAB. O presidente mandou Eliseu Padilha sondar para o cargo o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius, que declinou. Como já havia crise de sobra com a saída dos ex-ministros, Romero Jucá, do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, ele adiou a demissão para depois do impeachment. É o que nos diz o jornalista responsável pela coluna Diário do Poder. Gente, esse negócio dessa carteirada, isso acontece em todo canto. Aqui em Rondônia também tem uns. O cara assume, vai ser secretário, não sei o que, ele bota uma calça de linho, uma blusa de seda, uma camisa de seda e sai por aí dizendo, sou secretário. E daí? E daí, companheiro? Para você ser secretário mesmo, você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que produzir. Não é com a boca que você se faz secretário. Michel Temer se irritou quando Medina quis ter acesso à Lava Jato, fazendo parecer interesse do governo de monitorar as investigações. Assessores do Planalto acham que Medina tentava checar a eventual ligação de ministros do governo Temer à Operação Lava Jato para se tornar o homem forte do governo. Queria, né? Tendo informação, eu estou sabendo, hein? Fica aí, lê do engano. Articula-se na Câmara Federal a alteração na lei que permitirá a repatriação de dinheiro não declarado no exterior. Políticos e ocupantes de cargos públicos serão excluídos, ficarão de fora dos benefícios dessa norma. E ao chegar ao Supremo para a posse da ministra Carmen Lúcia, os convidados, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, foram recebidos com várias faixas do tipo Lula ladrão, ou adeus Lewandowski. Não tinha nenhuma faixa dizendo fora Temer. Abatido, o ex-presidente Lula estava nitidamente constrangido na cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia e parecia procurar um buraco para mergulhar quando o ministro Celso de Mello, em vigoroso discurso, criticou governantes que roubam ou deixam roubar. Eu não iria, eu tendo um histórico, que não é nem histórico, é folha corrida como o seu Lula tem, eu não aparecia lá. Mandava um cartão, né? Porque afinal a ministra Carmen Lúcia foi nomeada por ele, Lula, né?
Então, mas aí chega lá, tem que ouvir. O discurso hoje no país todo, qualquer lugar que você for, lugar público assim, o discurso é contra a corrupção, contra a corrupção. É um discurso que pega bem. Então, se você é acusado de corrupção, o melhor é você evitar ir lá, até que fique provado que você não é um corrupto. Mas enquanto houver dúvidas, companheiro, vai pro sítio. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos, hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. José Simón, excelente. Buenos dias, Boixá. Acorda, macacada. Breaking news. Breaking news. Vai. Boemba. Justiça libera nudes de candidatos em Parintins, Amazônia. Ah, é? Sim. E aí? Deve ser nudes de boi, né? Parintins, nudes de boi não quero. Não, lá transfere essa lei para São Paulo. Que eu quero ver nudes da Marta e da Irondina. Não, lá em Parintins é um festival. Aliás, no festival tem muita gente com fantasia sumária lá. Não deve estranhar muito nudes em Parintins. São bonitos as fantasias, o festival. Sim, mas é nudes de boi, não quero. Eu quero em São Paulo. Eu quero ver nudes da Marta e da Irondina. Uma amiga minha da Vila Madalena quer nudes do Haddad Tranquilão. E a minha vizinha de Joanete, calcanhar rachado, quer nudes do Russomano. Ah, é? Sim. E ninguém quer do Dória? Com aquele bronzeado IML. Azulado. E do Dória? Porque o Russomano é azulado, né? E vem cá. O Russomano é azulado. Parece que ele saiu do ML. É Avatar. É Avatar, Não, nudes do Dória Júnior é uma coxinha da Offner. Com grife, coxinha com grife. Não é daqui do Boteco da Esquina, não. Tá certo. É coxinha da Offner. Breaking news, então. Tá liberado nudes em Parintins, que o PGN exige nudes em São Paulo. Pronto. Vai, eleições 2016, PGN na área, galera medonha. Direto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos lá. E mesmo, Anderson Pinto do Bundas Bar. De onde? Anderson Pinto do Bundas Bar. Quem será o Pinto do Bundas Bar, presidente? É o dono. Ele deve ser o dono, deve ser o Bundas Bar. Eu vi aqui no Google, tem em Caxias, ele deve ser o dono. Anderson Pinto do Bundas Bar. Isso é um sex shop no candidato. Segundo candidato. Direto de São Sebastião do Passé, Bahia, Boca de Pia. Sabe aquelas bocas que você escova o dente, lava as mãos, lava o sovaco, tudo na boca de pia. Pingolim. Dependendo da altura. E direto. Mas poxa. Fazer o quê, né? Sim. E direto de São Sebastião podia mentir, da Moreira, né? Paraná. Peraí, como é que é o lugar? São Sebastião da Moreira, Paraná. Tião Peidão. Juventude e experiência. Nisso, né? Deve ser, porque ele tem juventude. Ou seja, força. E experiência. Então vamos fazer aqui nossa eleição no estúdio. Boca de pia. Eu fico com o Anderson Bunda de Bar. Claro, pra mim sobrou o Peidão. Hasta amanhã, excelência. 13 horas. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta terça-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta.
Um abraço, até lá. Tchau. Aqui, falando a verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa, falando a verdade. 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 Falando a verdade.